E, amiga, a primeira pergunta, tá certo? Pra gente começar o nosso papo. O que é que te fez escolher essa profissão? Qual é a história por trás da sua vida que fez você ser atraído para ser uma sexóloga? Uau! Eita, meu Deus! Começou. Então, na verdade, é assim, a minha primeira profissão é optometria. Eu entrei na área de ótica com 16 anos. Então, eu fui vendedora, fui gerente de ótica e me especializei nessa área. Mas eu sempre tive problemas sexuais. A minha história com a sexualidade começa a partir de 7 anos de idade. Eu não sou vítima das minhas dores, mas eu sofri abusos sexuais dos 7 aos 8 anos de idade. Nesse mesmo período, uma família sem estrutura, meus pais passando por um processo de divórcio. A minha mãe, ela não aceitava o divórcio, lutou bastante pelo casamento, mas realmente não deu certo. Meu pai é um homem muito trabalhador, mas viciado em prostituta. Então, meu pai tinha questões sexuais mal resolvidas que vinham também da geração dele. Né? E ali, naquele âmbito, houve a separação e aquele processo de abuso acontecia nesse momento. Então, eu tentei falar com a minha mãe, ou ela não entendia, ou ela não acreditava, né? Eu me lembro de algumas cenas assim dela me dar banho, eu tentar contar com minhas palavras. Passou aquilo ali, né? A minha mãe, então, fomos morar eu e ela, mas a minha mãe entrou em depressão. Hoje eu sei o que é depressão, mas naquela época, uma criança de 11 anos, 10, 11 anos, não tinha noção. E aí, quando eu tinha 11 aninhos, eu cheguei em casa, minha mãe estava caída no chão da sala. A minha mãe, infelizmente, não resistiu, entregou a vida dela, abandonou a vida dela. Eu cheguei, ela estava viva, mas mexi, ela virei o rostinho dela, coloquei ela no meu colo. Cheguei do colégio, ela estava nessa cena. O olhinho caía lágrima, ela tentava falar, mas ela não resistiu. Então, quando a minha mãe morreu aos 11 anos, e eu estava com o corpo formando, eu perdi a minha base principal, que era ela. Fui morar com meu pai, conheci uma madrasta. Meu pai, ele se casou 12 vezes. Então, ele ia no prostíbulo, pegava uma mulher, não dava certo, pegava outra, não dava certo. Ele tinha esses vícios sexuais e de bebida. Então, ele não tinha como me oferecer alguma outra coisa. Não era culpa dele. Meu pai também foi uma vítima, né? Mas ali eu entendi que o sexo era uma coisa suja, nojenta. E ao mesmo tempo era uma coisa que se tirava o meu pai de mim, se tirou meu pai da minha mãe. Existia um poder por detrás do sexo. Inconscientemente aquela informação ficou. Aos 13 anos eu conheci um rapaz que disse que me amava, que eu era o grande amor da vida dele, que ia ser pra sempre. Então a carência daquela menina que queria mamãe, que queria papai, que queria estrutura, vem um homem mais velho que eu te amo. Então ali eu tenho minha primeira relação consentida, sem instrução, sem orientação. E fica uma dica para os pais, né? Eu falo lá em casa, quem educa sexualmente meus filhos não é o Netflix, não é o TikTok, sou eu, é a luz da Bíblia. Mas eu tinha 13 anos e eu não tinha instrução. Então ali começam outras feridas a serem acumuladas. Aos 15 eu engravido, aos 16 eu me torno mãe biológica da Kenna, que vai fazer 20 aninhos, minha primogênita. E só que eu conheço Jesus, eu conheço o caminho de Jesus aos 17 anos. Camila, me tornei religiosa, assim, aquela pessoa, eu me tornei completamente religiosa, que foi um processo importante. Mas ali eu comecei a orar por um casamento. Você não estava casado com o pai da sua primeira filha, que dos 13 anos? Não. Quando eu engravidei com 15, ganhei com 16, o pai biológico da minha filha não queria casamento, não queria relacionamento, não queria compromisso. Mas ali, aos 17 anos, eu comecei a orar por um casamento, comecei a pensar... Posso te fazer uma pergunta? Claro, talvez por não tenha favor. nada a ver, mas onde é que estava seu pai nessa história? Meu pai, nessa época, morava a umas 3 quadras de mim, mas ele tinha a vida dele, eu tinha a minha vida. Ele apoiou o casamento com você com 13, 15 anos? Não, eu não cheguei a me casar com 15 anos. Com 15 anos, eu tive esse namorado, eu morava sozinha. Tá. Aos 13 anos, quando eu conheci esse primeiro homem, eu decidi morar sozinha por influência dele, né? Tinha algo por detrás, mas quando ele conseguiu o que ele queria, ele foi embora. Então eu me sentia ali em situação de abandono, mas infelizmente por ausência de informação, Camila, dos 13 aos 15, eu usei o sexo para um sanduíche, para um passeio, claro, para uma carência. Claro. Eu não tinha noção que era uma prostituição, porque eu não tinha instrução, mas dos 13 aos 15 eu vivi várias experiências, porque eu tinha entendido, olha que triste, e muita gente pensa assim hoje, nesse século, que o sexo era uma maneira de eu ter atenção. Eu tinha atenção por alguns minutos, ainda que aquilo, na maioria das vezes, não fosse durar. Então, aos 15 eu engravido, aos 16 eu me torno mãe. A maternidade foi um freio, mas eu já morava sozinha. Eu morava numa kitnet, num lugar de 2 cômodos, numa situação muito difícil. Que eu não sou vítima dessas histórias, gente. Elas fazem, né? Não, na verdade você é fruto. Bom fruto. Uau, é isso. Né? A gente olhar e entender a diferença de ser vítima e fruto. Mas aí, aos 17, quando eu conheço a igreja evangélica, e pra mim, crente era um povo que gritava, falava de demônio e pedia dinheiro.
Só que eu encontrei um Jesus que cumpria promessas, um pai que cumpria promessas. Uau! Alguém cumpria promessas? Ali eu encontrei alguém que não tocava em um fio de cabelo meu, mas preenchia a minha alma. Me apaixonei por Jesus. E naquele processo de cura, de perdão, eu entendi que não era sobre quem me tocou, ainda tendo 7 anos, não era sobre quem me obrigou a fazer aquelas coisas tão ruins. Eu entendia que a dor maior que eu tinha sentido, que não era no genital, era na alma, tinha cura. Sabe, eu entendi que a minha felicidade não foi enterrada com a minha mãe. E que não era sobre o meu pai, não, era sobre alguém que curava minhas feridas. Aí foi um longo processo. Mas ainda adoecida, ainda inflamada, né, nas questões emocionais, me decido casar. Conheço uma pessoa que tinha 3 filhos de um primeiro relacionamento e me vi na situação de ter alguém ali 15 anos mais velho que eu, que mais uma vez ocupava um lugar de pai. Então, assumi aquelas crianças e assumi tudo e vivi aquela experiência. Mas ali, mesmo casada, Camila, eu odiava sexo. Então, eu ia para um momento que era para ser de prazer, casada já, e eu orava. E qual era a oração, amiga? Me fala. Tomara que acabe logo, em nome de Jesus. Você sabe que eu conheço pessoas que fazem essa oração hoje, né? É triste. Eu conheço. É muito triste. Nós somos filhas do rei. O melhor dessa terra é para nós. Sexo é um presente de Deus. Deus deseja que o casado desfrute do prazer. Eu orava, e muitas vezes, Camila, eu chorava no escuro. E não deixava ele ver. Às vezes, quando acabava a relação, eu ia pro banheiro tomar banho, eu chorava bastante, porque aquilo para mim era uma agressão. Um dia, no meu processo de cura, foram muitas coisas, mas quando eu comecei a estudar, um dia, Deus falou muito forte comigo: abre o olho. Durante uma relação, Ele falou: quem tá aqui não é a criança de 7 anos. Quem tá aqui não é o abusador. E eu precisei, foi um processo, mas eu precisei não só estudar, mas eu precisei guerrear contra todas aquelas lembranças e dores que me prendiam num padrão sexual de mediocridade. Porque se nós somos filhos do rei, o prazer sexual não é para amante, não é para promíscuo. O prazer sexual é para o casal casado que está ali desfrutando de algo que Deus deu. Então foi mais ou menos isso que me levou a estudar. Eu tenho muito que aprender.